Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no nosso canal, onde todas as semanas a gente está fazendo lives realmente para trazer temas aqui do dia a dia, para que vocês realmente consigam levar a sua carreira para o próximo nível. Se você está gostando, cara, se inscreva aqui no canal, habilite as notificações, porque toda semana tem vídeos novos, praticamente vídeos diários no nosso canal, para a gente poder trazer tópicos aqui relacionados à prova de certificação, tópicos relacionados ao dia a dia para você poder estar atuando em grandes projetos. Então, esse é o nosso comprometimento, esse é o nosso objetivo, mostrar um pouquinho do que nós fazemos aqui na nossa parte de consultorias dentro da DBLCM, e aqui a gente compartilha um pouco do que a gente tem feito em grandes empresas, beleza? A live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de duplicate database, tá? É um tema bem interessante, né? Que o duplicate, já tenho feito alguma série de lives aqui falando sobre duplicate, né? Como que o duplicate pode ser útil. Se você não viu, cara, volta nas lives anteriores e não perca esses conteúdos, estão sendo bem interessantes. E você pode utilizar o duplicate database para fazer um teste de backup e restore do RMAN, teste de upgrade, teste de aplicação, criar um standby, geração de relatórios em uma base separada. Então, o duplicate ele é um cara fundamental que pode te ajudar e muito no dia a dia. Só que existem vários tipos de duplicates e que muitas pessoas não sabem a diferença de cada um delas, das possibilidades dos tipos de duplicate database que você pode fazer quando você está utilizando o RMAN. E é exatamente isso que eu quero trazer para essa live, para que você tenha uma clareza de quais são os tipos, quais são as possibilidades, o que dá para fazer, e até mesmo ter uma noção de quais os cenários que você pode utilizar um tipo específico de duplicate database. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para o que interessa. Como sempre aqui, a gente gosta realmente de trazer muito conteúdo prático, aplicável. E para essas lives aqui, eu quero fazer questão realmente da gente mostrar realmente conceitos, da gente falar um pouco aqui, tirar suas dúvidas, trazer realmente tópicos para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível. Primeiro tipo de duplicate que nós temos, tá? Deixa eu colocar aqui. O primeiro tipo de duplicate que eu quero falar é o backup based, tá? Então, nós temos o duplicate backup based, que ele é baseado num backup que já existe, tá? Então, nós temos esse tipo de duplicate e nós temos um outro duplicate que é o Active Database Duplicate, tá? Então, nós temos, de forma macro, esses dois tipos de database duplication, mas fica aí até o final desse vídeo, que dá para a gente aprofundar bastante sobre cada um desses tipos, até para vocês entenderem quais são as diferenças de cada um deles, tá? Quando a gente está fazendo um backup-based duplication, o que isso quer dizer, né? Que o duplicate database ele é criado utilizando um pré-existente RMAN backup ou cópias do seu banco de dados de origem, tá? Então, essa é a definição do backup-based, tá? Que você pode utilizar diferentes técnicas para duplicar o database utilizando o backup-based duplication, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber realmente é esse conceito. O que é o backup-based? Cara, você vai fazer a partir de um backup pré-existente ou uma cópia do seu banco de dados de origem, tá? O Active Duplicate, qual que é a diferença dele? Basicamente, é um duplicate que ele é criado copiando de forma meio que ao vivo ali, em tempo real, né? A origem através da rede, tá? Então, utilizando a rede, ele vai criar a instância auxiliar, vai se conectar no target, né, que seria o source, né, a origem, tá? E aí, ele vai fazer, basicamente, uma cópia, uma duplicação daquele banco de dados, como se fosse ao vivo ali na hora, via rede, trazendo as informações para você, tá? Então, basicamente, nós temos esses dois tipos, tá? E quando a gente está falando do Active, basicamente, o Active Duplicate também ele pode ser feito utilizando backup sets ou image copies, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas de forma macro, esses são os dois tipos que nós temos e a gente vai começar a aprofundar em cima desses caras para que você realmente consiga entender o benefício de cada um deles, beleza? Quando a gente está falando do backup based, né? Basicamente, você tem a possibilidade, né, de fazer uma conexão na origem, né? Ou sem a conexão, tá? Então, você pode fazer, tá? Mas, de fato, o que é essencial aqui nesse cenário, né? Que os backups da origem estejam disponíveis, tá? Então, se a conexão não estiver disponível, cara, você tem ali o backup, tá?
Então, o que a gente pode aprofundar, né, nos tipos, né? Você pode fazer um backup based duplication utilizando o target connection, tá? Então, mesmo sendo um backup que você vai utilizar os backups, mas você pode sim conectar, tá? Então, existe essa primeira opção, onde você pode conectar basicamente, você pode ter um catálogo, né, que ele não é mandatório, tá? Mas ele vai utilizar os metadados ali do control file da origem para determinar quais os backups e as cópias devem ser utilizadas para fazer o duplicate. Tá? Então, mesmo utilizando a questão do backup based, muitas vezes vai ser interessante, né? Interessante você conectar na origem simplesmente para poder utilizar a questão dos metadados ali do control file de origem para poder trazer realmente qual que é o último archive, quais são os pieces, se foi feito um backup novo ou se não foi, tá? Então, é uma duplicação via backup based, mas que você tem a possibilidade de realmente ter informações ali dos metadados mais atualizados. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que a gente está falando aí com o Target Connection, tá? Onde você vai conectar no Target e no auxiliar. Beleza? Depois nós temos uma segunda opção aqui, ó, é com o Target Connection. Aqui, a segunda opção que eu quero mostrar para vocês do Backup Based é without a Target Connection. Tá? Então, aqui você pode fazer, basicamente, sem estar conectado no Target. Mas, nesse caso, você tem a possibilidade de conectar no catálogo. Tá? Então, aqui, ó, você vai estar conectado no catálogo. Tá? E o que é o catálogo dentro da arquitetura do Oracle Database, né? É um elemento bem interessante que muitas vezes é utilizado e muitas vezes pode ser utilizado e não é utilizado por falta de conhecimento, mas que é você ter um banco de dados que ele é um repositório, um catálogo das informações de backup. Então, ao invés de manter as informações dos seus backups somente dentro dos control files de forma isolada, quando você tem ambientes maiores, faz sentido que você tenha um catálogo da RMAN, tá? E aí você conecta nesse catálogo, o catálogo ele vai ter os metadados ali a respeito do seu backup. Então você pode fazer um duplicate backup based conectando no catálogo e conectando na instância auxiliar para poder fazer o duplicate. Tá? Então esse é o outro ponto que nós temos. E o terceiro ponto aqui da estratégia de backup based, né, é sem a target connection. É sem a conexão ao target, tá? Então, for catalog connection. Então, você pode fazer um backup based de duplication sem, de fato, se conectar no target, sem conectar no catálogo e utilizando só os backups, né? É claro que, nesse caso especificamente, né, você tem a questão de você ter todos os arquivos necessários aí. Você vai ter que ter todos os metadados realmente, vai ter que ter uma cópia aí do control file para você conseguir fazer a sua duplicação, tá? Mas é uma possibilidade também que nós temos. Cada uma delas vai ter algumas vantagens, né, de você conseguir ter os dados mais atualizados. Quando você não tem a conexão aí com o target nem com o catálogo, você tem que garantir realmente que muitas vezes você pode estar um pouco desatualizado de acordo com a base de origem, tá? Mas essa é uma possibilidade também que existe. Beleza? E vamos lá agora falar um pouquinho sobre o Active Database Duplication, tá? Que é um cara bem interessante também e que é algo que não requer basicamente que você tenha um backup do seu banco de dados de origem, tá? Então você pode fazer isso aqui de forma ativa, né? Onde você duplica ali ao vivo ali no seu destino, né? A partir da sua origem. E você copia os database files aí a partir da internet, né? Então, a partir de uma network, de uma rede especificamente, né? Não necessariamente uma internet, a partir de uma rede, né? Para sua instância auxiliar. E o RMAN vai fazer a cópia aí, basicamente ao vivo desses caras, beleza? Para você utilizar o Active Duplication, tá? Basicamente, a gente tem que entender que muitas vezes ele pode estar consumindo o banco de dados de origem, tá?
Então, e muitas vezes também consumindo a questão de banda de rede, tá? Então, dependendo se você tem um link dedicado, se você tem um link limitado aí, e que muitas vezes rede pode ser um gargalo, cara, é um tipo de duplicação que muitas vezes pode comprometer aí o seu ambiente, tá? Então, ele pode ter um overhead, tanto ali a nível de leitura, de estar executando um backup ali durante o dia, né? Dependendo do horário. Então, você tem a questão também da questão da rede, tá? Então, basicamente, a Oracle recomenda, né, que você use o Active Duplicate, né? Quando você tem uma boa banda de rede, de network, né, que não seja nenhum tipo de gargalo, tá? E ele, de fato, ele é mais simples, né, que você consegue fazer muita coisa que você faria ali de forma manual, simplesmente conecta no target, no auxiliar, e ele já começa a fazer realmente toda a parte do duplicate. Então, ele é um cara bem interessante. Lembrando que quando você está fazendo um Active Database Duplication, a sua origem deve utilizar um Server Parameter File, tá? Então, você deve estar configurado com SP File para conseguir fazer. Beleza? Então, esses são os pontos. E dentro do Active Duplicate, nós temos duas opções, tá? Mas antes de falar dessas opções, é interessante a gente falar de alguns cenários, né? Onde o Active Duplicate você consegue estar utilizando, né? Se, por exemplo, se você não tem na verdade, alguns cenários que é interessante muitas vezes você utilizar o backup based, né? Porque se você quer minimizar os recursos utilizados aí por um duplication process, é interessante que você faça através das image copies, tá? Ou utilizando o backup sets, se você quer reduzir a questão da network, da banda, e se você também quer utilizar a questão de um backup compactado ou uma criptografia de backup para o seu database, tá? Então, são pontos que muitas vezes devem ser tomados cuidado, no qual, em alguns cenários, né, quando você está fazendo um Active Duplicate, utilizando backup sets, ele pode ser preferencial do que utilizar image copies, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses dois tipos de backups também, tá? Então, assim, se você realmente tem problema de banda, cara, muitas vezes você pode utilizar a questão de uma compressão, que aí você consegue fazer a compressão dos backup sets e realmente transferir menos dados, né? Mesmo sendo um Active, tá? Então, esses são pontos interessantes. E aí, quais são as técnicas que nós temos, né? Aqui para poder fazer isso, né? A primeira é utilizando image copies. O que seria basicamente esse método, né, da gente utilizando image copies, tá? Basicamente, quando a gente está utilizando o image copies, ele é muito falado, né? É a questão do push based, tá? Onde quando você faz o image copy, na verdade você está basicamente transferindo os arquivos realmente, né? É uma cópia bem fiel aí que você está basicamente puxando os arquivos do jeito que ele tem lá e trazendo para cá, tá? Então é um tipo de configuração dentro do Active também que você pode fazer. E a outra opção que nós temos é utilizando backup sets, tá? Nessa opção, ela é chamada de pool based, tá? Onde essa opção de pool based, o que você tem aqui como opção, né? Basicamente, ele vai se conectar realmente na sua fonte de origem, tá? Mas ele vai estar basicamente fazendo a questão de utilizar partes aí, conjuntos de backup, né? Então, partes do backup, ele não vai fazer uma cópia exatamente de um datafile, por exemplo, se o datafile tem 1 tera, por exemplo. Ele vai chegar e realmente vai pegar os backup sets daquele backup, né, que é uma configuração do RMAN que a gente faz bastante, e aí ele vai começar a copiar nesses caras. E aí você tem realmente algumas vantagens, né, de você poder usar a questão de compressão, de você conseguir reduzir o tamanho dos backups que vão ser transportados aí via rede, né, de você poder criar eles em paralelo, tá? Então, você pode utilizar o multi-section backups. Então, você pode iniciar aquela mesma estrutura quando você faz um backup da RMAN, né, de multi-section, de fazer vários, de ter vários, por exemplo,
backup sets sendo criados aos simultâneos, né? E você pode utilizar também esse cara. E também você pode pegar aí os backup sets. Os backups eles podem ser criptografados também, até a nível de segurança ele é um cara bem interessante, tá? Então, quando você tem a opção de backup set, você tem algumas opções a mais que elas são meio que preferenciais, né? Lembrando, pessoal, a gente tem algumas vantagens de quando a gente usa o backup sets, tanto no backup based, né? Porque você pode utilizar criptografia, você pode utilizar compressão naquele backup e fazer uma transferência menor, tá? E aí, quando você entra no Active, também você tem a opção de utilizar os backup sets aqui, tá? Onde você vai ter o método pool-based, tá? Ou o image copies, que realmente é uma cópia ali direta, né? De você realmente chegar e fazer uma cópia específica, né? Que vai ficar uma transferência de dados maior, né? Mas que é possível também, dependendo do seu banco não for muito grande, cara, você nem precisa utilizar essas cópias, você pode fazer utilizando o image copy, tá? Então, esses são pontos aí que devem ser observados, tá? Lembrando que os backup sets realmente eles podem ter alguns benefícios a mais do que utilizar o image copies. Beleza? Então, basicamente, esses são os temas que eu queria trazer para vocês aqui sobre os tipos de duplicate database. Queria realmente trazer porque muitas pessoas não sabem essas opções que nós temos, tanto de backup based, tanto de active database duplication, para que você utilize ali no seu dia a dia, né? Para que você realmente consiga tá pronto, por exemplo, para uma prova de certificação, onde esse é um tema que pode cair bastante, tá? E que você também utilize, principalmente ali no seu dia a dia, que o Duplicate é uma ferramenta fantástica, que pode te ajudar muito, e dependendo do seu cenário, você vai ter essas opções, esses tipos de Duplicate Database, para poder fazer uma restauração do seu banco de dados. Beleza? Pessoal, se você gostou, se você realmente ficou com alguma dúvida, deixa sua dúvida aqui abaixo desse vídeo, que de repente sua dúvida pode ser o tema do próximo vídeo aqui no nosso canal. Fiquem ligados que todas as semanas a gente está fazendo realmente essas lives para poder te trazer um conteúdo diretamente do campo de batalha, para que você consiga levar sua carreira para o próximo nível, tanto em temas que podem te ajudar bastante no dia a dia, tanto em temas que podem também ser muito úteis aí na sua prova de certificação, que esse é um tema que com certeza vai cair na prova de certificação de ACP. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Se você gostou, cara, não se esqueça também de se inscrever nas nossas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então, se inscreva lá na nossa plataforma de podcast para que você não perca essa experiência também em áudio, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu!